Fabiana, conduz aí. Vou deixar vocês conduzindo aí, vou ficar quietinho aqui no meu canto, tá bom? Certo. Oi, gente, boa noite para quem tá aqui e para quem tá vendo a gravação depois. Hoje eu e a Júlia a gente vai continuar falando sobre os princípios, mas antes eu queria dar uns avisos para vocês. Que amanhã de manhã vai estar disponibilizado o questionário do módulo 1, junto com um link para fazer um teste do Martin Seligman, que vai estar na descrição do módulo 1, esse link. Aí ele não vai contar como avaliação, mas vai contar como atividade prática, ou seja, vai contar para a carga horária do curso. Façam, é bem legal. E também vai estar disponível o primeiro questionário do módulo 2. Aí, hoje é nosso último encontro desse ano, e a gente vai voltar no dia 11 de janeiro do ano que vem, terça-feira. E vou começar apresentando aqui já o princípio 5 da felicidade, que chama o Círculo de Zorro. Pra quem não sabe, acho difícil, mas pra quem não sabe, Zorro é um herói americano, aquele que usava chapéu e máscara preta. Acho que provavelmente todo mundo vai conhecer sim. Mas enfim, a história base para que deu nome a esse princípio foi que o Zorro, no início do treinamento dele, ele tinha um círculo determinado no chão e ele tinha que dominar aquele círculo antes de ele passar para uma área maior de treinamento. Ou seja, ele tem um círculo de mais ou menos raio 2 metros e tem 2 inimigos naquele círculo. Enquanto aqueles inimigos ainda conseguirem, sei lá, bater, derrubar ele ainda não dominou aquele círculo. E quando ele já tiver neutralizado os outros inimigos que estão nesse círculo de raio 2 metros, ele já dominou aquele círculo, ele pode aumentar aquele círculo. A ideia central é essa. Mas aí, a gente colocando isso na psicologia positiva, aí eu vou mostrar para vocês agora. Ó, sentir que estamos no controle, que são os mestres do nosso próprio destino no trabalho e na vida, é um dos maiores propulsores tanto do bem-estar quanto do desempenho. De acordo com a história de Zorro, um herói que lutava pelos que não podiam fazê-lo, ele foi treinado da seguinte forma: ele deveria lutar dentro de um círculo no chão, e aquele ali era o seu limite. Quando Alejandro, o Zorro, assume total controle daquele círculo, o seu tutor permite aumentar suas capacidades mais e mais gradativamente. O conceito do círculo de Zorro é uma poderosa metáfora de como podemos atingir nossas metas mais ambiciosas no trabalho, na carreira e na vida pessoal. Se concentrarmos nossos esforços, primeiro em pequenas metas exequíveis, recuperamos o nosso sentimento de controle tão crucial para o desempenho. Sentir que estamos no controle é um dos maiores propulsores do bem-estar e do desempenho. E acreditar que, em geral, as nossas ações decidem o nosso destino na vida só pode nos instigar a nos empenhar mais. E quando vemos os resultados desse empenho, a nossa crença em nós mesmos se fortalece ainda mais. Se sentir no controle da nossa vida reduz o estresse e essa postura chega a afetar nossa saúde física. Aqui, o ponto mais importante que a gente consegue refletir aqui. Para a gente alcançar uma meta grande, uma meta difícil, a gente tem que começar por baixo. A gente tem que começar pelo simples e ir aumentando gradativamente. Aí, continuando. No dia a dia, nossas ações são determinadas pelos dois componentes conflitantes do cérebro, a impulsividade e a razão. Em termos de evolução, a impulsividade foi essencial para a nossa sobrevivência e a continuidade da nossa espécie até os dias atuais. No mundo moderno, onde não temos que nos preocupar com a sobrevivência na natureza e sim com outras questões às vezes mais complicadas, a impulsividade pode, muitas vezes, atrapalhar mais do que ajudar. Foi com a necessidade de pensar para tomar certas decisões que desenvolvemos um sistema racional, que nos faz pensar antes de agir.
A razão costuma ser mais eficaz para solucionar a maioria dos desafios cotidianos, mas infelizmente, quando estamos nos sentindo estressados ou fora de controle, a impulsividade tende a dominar. A primeira meta que precisamos de atingir é a autoconsciência, o autoconhecimento. Saber identificar e expressar nossas emoções nos torna mais capazes de lidar com elas e controlá-las. A segunda meta deve ser identificar os aspectos da situação que você pode controlar e os que não pode. Em outras palavras, saber o que você tem poder de mudar ou não. Tendo esse conhecimento, o objetivo é que paremos de nos concentrar nos fatores de estresse que estão fora do nosso controle para redirecionar nossas energias às áreas nas quais nossas ações podem ter um verdadeiro impacto. Aí, parafraseando uma passagem do livro do Schweitzer, pequenos sucessos podem se somar e se transformar em grandiosas realizações. Basta traçar o primeiro círculo. Foi isso. Oi, gente, então, sobre o princípio 6, ele se chama A Regra dos 20 Segundos. E o foco dele é falar sobre mudanças de hábitos e como a gente pode mudar os hábitos. E como nós somos meros apanhados de hábitos. Porque, pensando bem, a gente é meros apanhados de hábitos. Porque muitas pessoas podem ter uma rotina fixa. Você não tem uma coisa que você faz todos os dias na mesma hora. Mas todas as pessoas têm hábitos, mesmo que você não perceba. Você se levanta da cama e você sabe que você tem que escovar o dente, tomar café, colocar uma roupa para sair. Não é uma coisa que você tem que parar, olhar no espelho e pensar: será que eu preciso colocar uma roupa hoje? Ou será que eu preciso comer? Então, você sabe. Talvez uma rotina, você não faz isso no mesmo horário todo dia, mas é um hábito. E se a gente não tivesse esses hábitos, se a gente tivesse que tomar uma decisão para tudo, tudo na nossa vida, igual eu falei, será que eu preciso colocar a roupa hoje? Será que eu preciso trabalhar? A gente ia viver eternamente cansado. Sempre, a gente ia estar sempre cansado de tomar decisão e não ia ter a energia necessária para as decisões maiores, que são bem mais importantes. Ou seja, para você mudar esses hábitos, o que a psicologia positiva recomenda é pequenas pitadas diárias de empenho, que é uma repetição daquele ditado: a prática leva à perfeição. Por exemplo, se você quer aprender malabarismo, não sei, de primeira você não vai ser bom, você não vai saber fazer malabarismo, você nunca fez. Mas depois de um tempo, vai se tornar uma coisa natural, um hábito. E você conseguir. Se todo dia você ir treinar malabarismo, inevitavelmente vai chegar uma hora que você vai fazer. E isso não é só porque o ditado falou. Isso é porque a nossa cabeça funciona assim. As estruturas do nosso cérebro são flexíveis e elásticas. E à medida que o tempo vai passando e a gente aprende coisas novas e realiza novas tarefas, o cérebro vai mudando e se reconfigurando para refletir essas experiências. É por isso que quanto mais você realiza uma ação determinada, mais conexões vão se formando entre os neurônios correspondentes. E aí a informação consegue chegar cada vez mais rápido. Isso, você pode fazer isso apesar da idade. Não existe só criança, só jovem consegue aprender alguma coisa ou mudar de hábitos. Não, os idosos também conseguem, adultos também. Não importa a idade, isso é possível. E outra coisa que esse princípio fala é sobre como a força de vontade é o melhor caminho para mudança de hábito. Por exemplo, se você está fazendo uma dieta, quer se manter firme na dieta, como vai ser mais fácil de você não comer o que está fora dela? Se você simplesmente não mudar nada na sua casa, deixar tudo que não é saudável lá e simplesmente falar: não, eu não vou comer, vai contar com a força de vontade e não vai. Ou você tirar da sua casa tudo que não é saudável, tudo que você não pode comer. É mais fácil comer o que você tem em casa e ir no mercado comprar uma coisa saudável. É por isso, inclusive, que o nome é a regra dos 20 segundos.
Porque em 20 segundos você pode, ou mais ou menos, dependendo do caso, você pode ter uma atitude que vai te impulsionar a mudar os seus hábitos. Por exemplo, outro exemplo, se você quer tocar violão, você precisa praticar. Como vai ser mais provável que você pratique todos os dias? Se você deixar o violão numa caixa, em cima do guarda-roupa, ou dentro do guarda-roupa, ou colocar ele à sua vista, do lado da sua cama, em cima do sofá. Se você tem passado muito tempo nas redes sociais, como vai ser mais fácil você parar com isso? Deixando o aplicativo lá e simplesmente falar, não, não vou entrar no Instagram. Ou então você desinstalar. Desinstalar um aplicativo é uma coisa que leva bem menos de 20 segundos. Mas com isso, você vai, da próxima vez que você pensar, vou pro celular, você vai pensar, preciso instalar o aplicativo de novo, fazer login. Isso dá mais trabalho. E aí acaba que o hábito que você deseja concretizar todo dia fica mais fácil. E é ele que você faz. E é isso, uma resumida do princípio 6. E já que eu tô aqui, eu também vou falar do 7, que se chama investimento social. Esse princípio fala mais sobre como, em meio aos desafios da vida, do trabalho, da escola, enfim, a gente tem a tendência de se isolar das pessoas que podem nos ajudar, da família, ou amigos, ou um vizinho, um colega, qualquer pessoa que está ali para você escutar e para tentar te ajudar. Em momentos de dificuldade, a gente tem tendência de querer resolver tudo sozinho. Tipo, se você teve um dia difícil no trabalho, você chega em casa, se tranca no quarto, não quer falar com ninguém. Mas justamente essas pessoas podem ajudar a melhorar. Essas conexões sociais fazem diferença também na nossa saúde. Cada conexão social reforça o sistema cardiovascular, neuroendócrino e imunológico. De uma forma, quanto mais conexões a gente forma com o tempo, melhora o funcionamento do nosso corpo. E a nossa necessidade biológica de apoio social é tão grande que o nosso corpo pode funcionar mal sem ele. Por exemplo, a falta de contato social pode acrescentar 30 pontos às leituras de pressão sanguínea de um adulto. E uma coisa que acontece é que, naturalmente, em momentos de crise ou dificuldade, as pessoas tendem a se unir. Nesses lugares atingidos por furacões ou por enchente, enfim, acaba que as pessoas da região se unem. As dificuldades fazem as catástrofes, as crises, fazem as pessoas ficarem mais unidas e se preocuparem com o vizinho e ajudar as pessoas. Só que realmente não deveria ser necessário haver uma crise para que as pessoas chegassem à conclusão que as conexões sociais importam. Mas, querendo ou não, as crises acabam unindo as pessoas. Dessa forma, o que a psicologia positiva recomenda para a gente é que, apesar dos nossos instintos básicos dizerem para a gente tentar resolver tudo sozinho e sempre se fechar, que em meio às dificuldades a rede social todo mundo tem, não precisa ser 50 amigos para quem você vai contar todas as suas dores, mas um familiar, um vizinho, qualquer pessoa que vai te escutar, sempre tem alguém. E a psicologia positiva também recomenda que a gente não recuse os apoios, mas busque e aceite, porque eles fazem diferença entre você viver sempre esperando que tudo esteja mais ou menos e ao seu pleno potencial. E esse foi o último dos princípios. A gente deu uma resumida geral, porque no módulo 5 tem vídeo, tem resumo sobre eles, então vai dar para aprofundar mais. E agora tá aí, não tá? Agora é a Laiane. Ela tá aí. Não. Mas ela tá.
Ela tava. Ela deve ter caído. Vou aproveitar que ela não vai falar agora para repetir os avisos que eu dei no início. Não tinha muita gente aqui. E a Elisa ficou com dúvida. Amanhã, tá programado para liberar amanhã, às 9 horas da manhã, o questionário do módulo 1 e o questionário do módulo 2. O questionário do módulo 1, se eu não me engano, são 7 questões. E o do módulo 2, se eu não me engano, são 5 questões. E é isso. Hoje é nosso último encontro síncrono do ano. E a gente vai voltar com os encontros síncronos só dia 11 de janeiro. Nada. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Eu queria saber como é que aplica essa regra aí dos 20 segundos. Como faz isso? Como faz para você aplicar? É o que eu falei, você pega o que você quer que se torne um hábito, e em 20 segundos você faz isso ser o caminho mais fácil. Por exemplo, se você quer parar, tá assistindo muita TV, precisa parar de assistir TV no dia, vai ser fácil você pegar o controle, tira a pilha do controle, guarda em outro lugar. Isso aqui vai demorar menos de 20 segundos. E com isso, o que você quer, que é não assistir TV, vai ser mais fácil do que assistir TV. Porque toda vez que você precisar, você vai lembrar que você tem que abrir a gaveta, pegar a pilha, colocar no controle, e vai dar mais trabalho. Ok. Dá para entender, mas igual eu falei, vai ter vídeo e resumo também. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar. Laiane, está aí? Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre neurofelicidade. Aí a gente pode começar fazendo uma pergunta. E se o seu cérebro, se ele pudesse ser mais do que você imagina? Por exemplo, quando foi a última vez que você parou 10 segundos para sentir e incorporar um dos momentos positivos que acontecem, mesmo nos seus dias mais agitados? E isso tem tudo a ver com nível de felicidade. Se você não aproveita para usufruir e conservar aquela experiência que você teve, ela vai passar por você como o vento passa pelas folhas das árvores. Vai ser algo momentâneo, agradável, mas vai passar, não vai ser uma felicidade duradoura. Então, você pode aproveitar mais cada coisa que acontece no seu dia a dia. A gente precisa aprender a converter momentos agradáveis num cérebro maravilhoso, cheio de confiança, de tranquilidade, de bem-estar, autoestima, e que ele se sinta cuidado, através de coisas simples como vestir sua roupa favorita, o prazer de tomar uma xícara de café, ou um afeto de um amigo, ou de uma pessoa que você gosta, ou a satisfação de terminar uma tarefa, ou de estar com quem você ama. Tudo isso são coisas simples, mas que têm o poder de transformar o cérebro e, consequentemente, a sua vida para melhor. Então, você transforma o seu cérebro e o seu cérebro acaba ajudando a transformar você. O cérebro, ele é o órgão mais importante do corpo humano. Então, o que acontece nele vai determinar o que você pensa, o que você sente, o que você diz, o que você faz. Inúmeras pesquisas
demonstram que as suas experiências modificam ininterruptamente o cérebro de uma forma ou de outra. E você pode aprender a modificar o seu cérebro para melhor. A neurociência, e mais especificamente a neurociência da felicidade, tem apresentado muitos estudos interessantes sobre o cérebro e a felicidade. Vários neurocientistas, psiquiatras e psicólogos de várias partes do mundo estão estudando quais são as atividades cerebrais associadas com as sensações de felicidade e testando interessantes hipóteses sobre a relação entre esses estados emocionais, marcados pela positividade, e a saúde física e mental das pessoas. No Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, lá na Suíça, a mesa Neurociência da Felicidade foi promovida pela Universidade de Yale, em janeiro. Os participantes lotaram o auditório para poder ouvir o time de Yale, que teve um grande público, pois a felicidade é o assunto que interessa os empresários e os governos, visto que a felicidade impacta todos os setores da sociedade. Gente feliz trabalha melhor, produz mais, adoece menos, e vários estudos demonstram que a felicidade pode impactar a vida física e mental das pessoas, tornando elas mais produtivas, solidárias, criativas e capacitadas para lidar com as adversidades. A maioria das pessoas confunde felicidade com alegria. Podemos comparar, então, diríamos que felicidade é quase uma alegria silenciosa. O sentimento de felicidade, ele se parece muito mais com um sentar em silêncio e perceber que a sua vida está ali maravilhosa. E existem aspectos endógenos e externos, socioculturais, econômicos, geográficos, eventos da vida, que influencia a felicidade. Entre os endógenos, há 5 fatores: a genética, os neurotransmissores cerebrais, os hormônios, as glândulas endocrinas, a saúde física e o biotipo. Então, primeiro vamos falar da química cerebral associada à felicidade. Tem pessoas que possuem genes mais favoráveis para liberar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ou seja, ela produz mais serotonina no corpo. Então, mesmo que você seja uma pessoa que geneticamente produz menos serotonina, tudo bem. Isso só quer dizer que você vai precisar se esforçar mais para poder se sentir feliz. Ter um gene favorável à produção de serotonina não determina se você vai ser mais feliz ou não, mas é uma constatação de que a genética influencia, sim, no seu estado de humor. Então, estudos com gêmeos sugerem que fatores genéticos influem de 35% a 50% na genética. É uma porcentagem bem grande, né? A dopamina, serotonina e adrenalina são neurotransmissores, são substâncias químicas produzidas pelos neurônios que regulam o humor e a liberação de alguns hormônios. Então, quando eles são liberados no cérebro, dão aquela sensação de bem-estar e de felicidade. Mas viver experiências agradáveis também ajuda, porque elas vão favorecer a produção dos neurotransmissores. Então, os estudos eles vêm demonstrando, por exemplo, que as emoções positivas elas melhoram as relações sociais, estimulam a confiança e a compaixão, e ela agrega benefícios para a saúde. Então, pessoas felizes e mais capazes de reagir positivamente diante de situações negativas são menos impactadas pelos efeitos do estresse e elas se mostram mais resilientes diante de adversidades.
Já a incapacidade de manter as emoções positivas é um marcador importante da depressão e de outras psicopatologias. Então, quem já ouviu falar de neuroplasticidade do cérebro? A neurociência já descobriu, né, que as experiências concretas têm um poder de remodelar nossos cérebros a partir da constante ativação e utilização de novos circuitos neuronais. Então, é levando em consideração essa plasticidade do cérebro que a neurociência da felicidade está empenhada em decifrar a mecânica cerebral da felicidade e do bem-estar. Também como descobrir de que modo podemos praticá-la ativamente. Então, praticando a mecânica cerebral da felicidade, a gente pode apresentar menos estresse, controle da ansiedade, melhoria na função cognitiva, maior controle dos impulsos, inclusive aqueles relacionados a comportamentos compulsivos, como os associados à alimentação ou os vários tipos de vícios, como o controle de pressão arterial, saúde das células, melhoria dos marcadores de estresse e controle da dor, especialmente as crônicas. Então, os estudos eles já demonstraram que a redução da intensidade da dor crônica ela é proporcional ao tempo de meditação, por exemplo. Então, como liberar esses neurotransmissores do prazer? Primeiro, você tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo, ele vai aumentar a liberação da endorfina, que é o que equilibra o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático e dá a sensação de felicidade. Então, pensamento positivo não é só achar que tudo vai dar certo, mas é pensar também em algo que traz felicidade, como um momento bom que você teve no passado. Segundo, fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, o corpo libera dopamina e dá aquela motivação para correr mais. E serotonina, que dá bem-estar mais prolongado. Então, vale lembrar que não funciona só se mexer de vez em quando, mas se você tem aquela dificuldade de fazer atividade física sozinho, então, assim, é legal ir numa academia, convidar alguém para fazer com você. Então, além de liberar dopamina, você ainda consegue liberar também endorfina. Terceiro, socializar. Ter relações de amizade, fazer atividades em grupo. Então, isso aumenta a liberação de endorfina. 4, fazer o bem. Teve um estudo que mostrou que comprar presente para uma pessoa que precisa mantém a sensação de felicidade e de bem-estar por muito mais tempo do que se você tivesse comprado um presente para você mesmo. Quinto, comer chocolate. O chocolate tem teobromina, que é uma substância que aumenta a produção de dopamina. Só tem que tomar cuidado com os exageros, né? Mas após você comer um chocolate, com certeza você vai se sentir feliz e logo depois você vai ficar com vontade de comer mais, para você poder manter aquela sensação de prazer. Então, se você tiver tendência a comportamentos de compulsão, né? Então, tem que tomar cuidado com o exagero em relação a isso. Sexto, abraçar. O abraço aumenta a ocitocina, que ele vai facilitar os seus relacionamentos e melhorar os seus comportamentos sociais e aumentar as suas conexões. 7, ouvir música. Olhar fotos antigas e conversar sobre momentos felizes do passado com os amigos. Isso vai aumentar a serotonina. 8, meditar. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando. Só um minuto, gente. Por favor, só um minuto.
Então, continuando aqui, desculpa. Os monges que eles passam anos meditando, eles apresentam um maior crescimento do córtex pré-frontal esquerdo. Então, a principal parte do cérebro responsável, essa é a principal parte, né, do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Mas você não precisa passar anos vivendo isolado e em silêncio como um celibatário. Basta você passar 5 minutos por dia observando a sua respiração e, enquanto faz isso, tentar ser paciente, né? Então, como liberar os hormônios da felicidade? É bom de manhã você fazer atividade física, meditar, de tarde fazer boas ações, ter pensamentos positivos, comer um chocolate, à noite ouvir uma música, dar um abraço, se socializar. Então, além disso, é importante se lembrar sempre das forças interiores também, né? As forças interiores indispensáveis para o bem-estar, que é a sobrevivência e o sucesso, e estão alicerçadas na estrutura do cérebro. As forças interiores, elas vão fortalecer você na estrada da vida, que muitas vezes pode ser bem difícil. Então, se você lembrar de ter uma atitude positiva, o bom senso, a paz interior, a determinação e um coração generoso, pensar na autocompaixão, dedicação, inteligência emocional, otimismo, uma reação tranquila, autoestima, resistência ao infortúnio, autorregulação, resiliência. Então, incluir também sentimentos positivos como calma, contentamento e afeição, habilidades, perspectivas e disposições úteis e atributos corporais, como vitalidade ou relaxamento. Então, diferentemente dos estados mentais passageiros, as forças interiores são traços estáveis, uma fonte permanente de bem-estar, de ações inteligentes e eficazes, e contribuições para os outros também. Então, sendo a cada dia uma pessoa melhor, seremos também pessoas mais felizes. Então é isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Então é isso, gente. Hoje a. Pode falar, Laiane. Pode falar, Fabiana. Repetindo, amanhã vai estar disponível os questionários do módulo 1 e do módulo 2. E a gente só vai voltar a ter encontro síncrono dia 11 de janeiro. Então, é exatamente essa sugestão, né? Criar uma pasta no Drive, que seja a nossa biblioteca. Posso falar? Sim. Então, gente, é isso que a Fabiana falou. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse encontro de hoje. Vou parar a gravação, tá, gente? Porque senão o vídeo fica longo demais lá na hora de postar.